Senhores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e engajar cada vez mais. Mas se você quiser nos ajudar a distribuir para mais pessoas mesmo esse conteúdo, é muito importante que você deixe um hype nesse vídeo. E como é que você deixa o hype? Você puxa o comentário para o lado, clica em hypar, é de graça, e aí o conteúdo vai ser distribuído para mais pessoas. Ficamos no aguardo dessa ajuda de vocês, tá bom? Começando a falar de Fluminense aqui, a gente inicia sobre Riquelme Felipe, né? A gente apurou, né, nesses dias que o técnico Luiz Beldia tem tido um trabalho especial para Riquelme Felipe. Vocês podem ter certeza que Riquelme, se tem um cara que vai ter mais oportunidade com o Beldia, esse cara é o Riquelme Felipe. Riquelme Felipe está agradando muito o treinador, tá? Principalmente nos treinos e nas vezes que entra em campo, mas o treinador entende que ele precisa de um tratamento especial, né? Ele precisa, por exemplo, diferente do Soteldo, na cabeça do Zubeldia, o Riquelme Felipe precisa entrar em jogos no Maracanã, porque ele tem o apoio do torcedor. Tendo o apoio do torcedor, fica muito mais fácil para ele conseguir desenvolver melhor o jogo dele. Então, na cabeça do Zubeldia, colocar o Riquelme no campo em jogos no Maracanã é melhor do que colocar o Riquelme em campo em jogos fora. Já com o Soteldo, ele já pensa diferente. Ele acha que, e ele está certo, que colocar Soteldo em jogo no Maracanã é queimar o Soteldo. A torcida não tem mais paciência com o Soteldo. Por isso que a gente não tem visto o Soteldo entrar. Mas a gente está vendo o Riquelme ter oportunidade nos jogos no Maracanã. Então, vai ser uma constante o técnico Luiz Beldia oportunizar chances ao Riquelme, principalmente em jogos no Rio de Janeiro. Essa é uma informação para vocês que eu queria trazer. Dando sequência aí, galera, a gente vai falar agora aqui sobre Hércules. Por quê? Como vocês sabem, o Hércules tinha sentido a posterior da coxa, tinha sido afastado do treino de sexta-feira, ele não treinou sexta-feira, né? Mas segundo o Wilson Fortes, está aí, ó, da Central Fluminense, o grande Wilson Fortes, um abraço aí para o Wilson, meu querido colega lá de Maracanã. O Wilson afirmou que Hércules viaja para o jogo contra o Ceará lá em Fortaleza. Então ele vai viajar, isso aí está certo aí, segundo o Wilson Fortes, né? O Wilson acerta muito, eu confio muito no Wilson. Então o Hércules está viajando para o jogo. Agora, a dúvida que o Zubeldia tem para o time que vai jogar contra o Ceará passa justamente pelo Hércules. Porque segundo informações do GE, o Fluminense vai a campo aí, ó, com Fábio, Samuel Xavier, tá? Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli. E aí a dúvida, Hércules ou Otávio? Essa é a dúvida que tem o técnico Luiz Beldia. Lima, no lugar, né, do Lúcio, e na frente Serna, Canóbio e John Kennedy. Esse é o time do Fluminense que vai para o jogo. Então a dúvida do Luiz Beldia está na volância ali. Ele vai com quem? Vai com Otávio? Vai com Hércules? Vou dar meu palpite aqui. Na minha opinião, ele vai com Otávio. Por que ele vai com Otávio? O Hércules não treinou antes do jogo. Não fez o trabalho com o grupo. Além de não ter treinado, será que vale a pena você arriscar com um atleta num jogo como esse? E ainda digo mais, ele só está viajando porque provavelmente o Nonato talvez não viaje, tá? Embora o Nonato esteja sendo cogitado para viajar, ele não tem também o Bernal. Então, como ele não tem o Bernal, acho que ele só está viajando por causa disso. Não foi contusão, tá, gente? Na sexta-feira mesmo o jogador passou por exames que não detectaram lesão no jogador. Foi realmente algo que ele sentiu, mas não tem sentido colocar um cara que acabou de sentir uma dor, alguma coisa, correndo o risco do cara se ter uma contusão mais grave, de repente não jogar. Então, meu palpite é esse, tá? Esse é meu palpite. E o provável Fluminense que vai a campo é esse. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, e eu apurei, mas não consegui informação, é quem serão os relacionados. Porque com esse monte de ausências de jogador do meio de campo, a gente fica aqui na expectativa, pelo menos eu fico. Para mim é a última vez, não sei vocês que estão em casa, mas é a última vez que eu crio uma expectativa de ver o Lescano, pelo menos, ter uma oportunidade de Olavera. É a minha última expectativa.
Se nesse jogo o Lescano nem viajar, com todos os desfalques que tem, para mim acabou o Lescano no Fluminense mesmo, o Gabriel tem razão. Se o Lescano viajar e não entrar em campo, também acho que já deu. O Lavega a mesma coisa. Então assim, eu confesso aos amigos e às amigas que estão vendo esse vídeo, que eu estou de saco cheio desse assunto. E que para mim vai ser a última vez que eu vou falar desse assunto se não acontecer isso. Porque é inacreditável que esses caras nem viajem. Inacreditável. Numa situação dessa de um monte de desfalque de meio de campo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Se vai ter viagem, se não vai ter viagem, vamos ver. Tá? E para fechar o Resenha Express de hoje, galera, uma informação aqui sobre a candidatura de Celso Barros. Há uma pressão muito grande de apoiadores do Celso para que ele apoie a chapa do Ademar Arrasca, a presidência do Fluminense. Uma grande pressão aí para que ele apoie a chapa do Ademar Arrasca. Por quê? Porque me garantiram, uma pessoa da oposição do Fluminense me garantiu que o Celso não consegue as assinaturas necessárias para ter a candidatura oficializada. Me disseram isso, uma pessoa muito influente da campanha dele disse: ó, Quintela, ele não consegue as assinaturas. O único da oposição que conseguiu assinaturas até agora foi o Ademar. Tá? O Monteagudo não conseguiu e o Celso não tem a menor condição de conseguir. Foi o que me passaram. Tá? Então assim, não faz sentido o Celso querer ainda manter uma candidatura se a situação está nessa situação, tendo aí a candidatura de uma oposição que seria o Ademar Arrasca. Não tem jeito, não gosta do Ademar, o Ademar não tem condição, o Ademar não tem característica, não tem essas virtudes Y, X, Z. Meu amigo, ele pode não ter a virtude X, Y, Z, mas o único candidato que conseguiu assinatura até agora foi ele. Então assim, gostando ou não gostando do Ademar, se você é um cara que quer votar na oposição, você tem que escolher a candidatura viável, não é verdade? Então assim, porque assim, na minha cabeça é o seguinte, tá, minha opinião aqui, não estou me importando se vai servir de narrativa para A, B, não estou nem aí, eu não devo nada para esses políticos do Fluminense, mas na minha cabeça, na minha opinião, o Matheus vai vencer a eleição. Agora, o que as pessoas não estão parando para pensar é o seguinte: a luta é para não deixar ele vencer de capote. Por quê? Porque se ele vencer de capote, ele tem um conselho todo para ele. A ideia é que a oposição consiga fazer cadeiras no conselho. Essa é a ideia. Para quê? Para que haja oposição. Então o Ademar representa isso, já que tem as assinaturas. Se você não tentar fazer cadeiras na oposição, o Montenegro vai gerir o Fluminense quase como um ditador, como era o Mário, com praticamente o conselho todo para ele. Então a minha opinião aqui, tá? É importante que a oposição faça cadeira, independente do resultado da eleição. E para isso tem que apoiar a candidatura do cara que é mais viável. Então, se o Celso não quer isso, vai ficar muito claro que o Celso só tem vaidade. E nada além de vaidade, porque ele não tem condição. Então, isso aqui é um ponto que já é a minha opinião, né, sobre o cenário político do Fluminense e a informação que eu trago para vocês, beleza? Esse foi o Resenha Express, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço.